revelada a incrível história de uma mulher enterrada viva que voltou para transformar sua vida. Maria sempre foi um espírito livre e cheia de sonhos. Desde pequena, acordava ao amanhecer, sentindo o aroma do café fresquinho sendo torrado e escutando o canto das galinhas. A vida na pequena comunidade rural de Minas Gerais era dura, mas o amor por sua família e pelas tradições alimentava suas esperanças. Ela sonhava em abrir um restaurante que destacasse as delícias da culinária local, onde todos pudessem saborear o que a terra tinha a oferecer. Porém, sua vida tomou um rumo trágico em um dia de colheita. Enquanto ajudava na plantação, um descuido fez com que Maria caísse em um buraco profundo. A escuridão tomou conta e, como um sopro de vida interrompido, ela ficou inconsciente. Os vizinhos, ao encontrá-la, acharam que era tarde demais. A tragédia virou uma notícia rápida na comunidade. Maria se foi, diziam em sussurros, mal sabendo que a verdadeira história estava apenas começando. Enterrada sem um último adeus, Maria despertou sozinha em seu próprio caixão, com o coração batendo freneticamente. Cada batida ecoava a vontade de viver. Em um momento de desespero e luta pela sobrevivência, Maria encontrou forças que nem sabia que tinha e, com muito esforço, conseguiu sair de seu cativo. Voltar para casa, entretanto, foi um ato de coragem que ela não poderia prever. Ao adentrar a comunidade, deparou-se com rostos conhecidos, mas estranhos. As pessoas murmuravam e a olhavam com desconfiança, como se ela fosse uma fantasma por ressurreição. Sua própria família, receosa, afastou-se ao ouvir as histórias de loucura que corriam sobre ela. Maria estava viva, mas a dor de ser vista como uma estranha em sua própria casa era devastadora. Com o coração partido, mas cheia de determinação, decidiu plantar seu pequeno pedaço de terra. Se não posso ter um restaurante agora, vou cultivar algo que represente o que sou, pensou, enquanto colocava a mão na terra. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se passaram e seu pequeno terreno começou a florescer, mas a ação de Maria não passou despercebida. Algumas mulheres da comunidade começaram a se juntar a ela, atraídas não só pela comida, mas pelo calor humano que ela emanava. Juntas começaram a criar um projeto comunitário, uma reabilitação culinária que unia corações perdidos. Mas essa alegria foi interrompida na manhã de um festival local. Ao ver os preparativos, seus filhos, agora adolescentes, não conseguiam esconder a indignação. Eles estavam em conflito. A mãe, que voltara, era a mesma que se fora? Com lágrimas nos olhos, Maria se preparou para um confronto doloroso. Ela faltou palavras, repleta de emoções. Vocês não precisam ter medo de mim. Eu sou a mesma, só com mais histórias para contar. O que ela não sabia era que a verdadeira batalha não era apenas contra os preconceitos da comunidade, mas dentro de seu próprio lar. Eles a veriam novamente como mãe ou como um espírito errante do passado? E no caminho que escolheriam, o que ainda estava por vir? Maria observou seus filhos. O olhar deles era uma tempestade de emoções conflitantes. Ela estava diante daquelas duas almas que tanto amava, mas sentia que havia um abismo entre eles, um espaço que sua experiência de morte e renascimento parecia ter criado. O festival continuava ao fundo, rindo e dançando, enquanto seu mundo desmoronava diante dela. Mãe, você não é mais a mesma, disse Pedro, o mais velho, com a voz tremendo. O que aconteceu com você não foi só uma queda, você morreu. Aquelas palavras cortaram Maria como um punhal. Ele a via como um eco de algo que se foi. Ela tomou uma respiração profunda. O cheiro doce de flores e o som da música distante pareciam tão irreais agora.
Maria se aproximou, tentando capturar o momento para que o amor envolvesse tudo. Mas a sala do coração deles parecia impenetrável. Era como se o milagre da vida tivesse se transformado em uma maldição. Eu sei que parece loucura, começou ela, mas eu passei por algo que mudou tudo. Não foi só a minha vida que se distorceu, eu renasci e cada dia aqui é um presente. Sofia, mais nova, balançou a cabeça com desprezo. As palavras da mãe eram como um mantra distante, não loquaz o suficiente para tocar a ferida aberta que era a sua dor. Se você realmente estivesse aqui, mãe, não estaria sozinha no seu próprio mundo, ela gritou, drenando toda a frustração contida. Cada palavra era carregada de um desespero que Maria nunca havia desejado causar. As outras mulheres, que antes se animavam no projeto comunitário, observavam à distância. O clima festivo começou a se dissipar, como se a atmosfera estivesse cativa ao drama que se desenrolava. E por um instante, Maria se sentiu esquecida, o centro da tempestade que ela não sabia como domar. Eu posso provar que sou eu, disse Maria, a esperança acendendo em seu coração. Posso fazer o prato que sempre fizemos juntos, aquele que vocês adoravam. O que acham? Um dia na nossa cozinha, como quando éramos felizes. Pedro e Sofia trocavam olhares, repletos de incerteza. Eles queriam crer, mas o medo do desconhecido os mantinha presos. Antes que pudessem responder, um murmúrio se espalhou entre os vizinhos. As vozes diziam que Maria não deveria ter voltado, que a mulher que retornara tinha algo demoníaco. O coração de Maria acelerou. Ela não era uma sombra, mas parecia que todos a viam assim. Lembrou-se do sorriso de sua mãe, da força que havia herdado. A vontade de lutar cresceu dentro dela, e em um momento de clareza, decidiu que não poderia aceitar aquilo. Eu não serei uma estranha, eu sou a Maria que deixaram partir, declarou, a voz firme agora. Essa terra é minha, essa casa é minha, e essa família vai ver o que eu sou capaz de fazer. E com a declaração ardente, a determinação de Maria cresceu, como as flores que brotavam em seu pequeno pedaço de terra. Ela sentia uma conexão profunda com suas raízes. Era o momento do renascer. Mas logo a dúvida surgiria novamente. O que realmente seria necessário para ser aceita por aqueles que mais amava? Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar, uma figura desconhecida apareceu na linha do horizonte, observando a casa de Maria. O que aqueles olhos queriam? O que mais a aguardava nesta nova jornada? Maria olhou para as estrelas, seu coração pulsando com uma mistura de esperança e medo. A noite estava cheia de segredos e a figura sombria ao longe não a deixava em paz. Levantou-se lentamente, decidida a se aproximar, mas a cada passo sua mente se enchia de lembranças. Como ela estava disposta a lutar pelo amor de seus filhos? Quais estratégias deveria usar para resgatar o que havia sido perdido? O festival, antes alegre ao fundo, agora soava distante. Naquela fração de segundos, o que realmente iluminava seu universo era a sombra naquela colina, um sinal de que sua jornada estava apenas começando. O que ela não sabia era que a figura estava lá não para ameaçá-la, mas para trazê-la de volta à realidade que há muito se esquecera. "Ei!" gritou Maria, a voz ecoando na calma da noite. "Quem está aí?" A figura hesitou e, aos poucos, surgiu a luz da lua. Era uma mulher, de cabelos longos e um olhar profundo que refletia uma mistura de curiosidade e preocupação. Maria ficou paralisada por um instante, sentindo uma conexão inexplicável. "Eu sou Luciana", disse a mulher, a voz suave, como se tentasse acalmar uma tempestade. "Estava te observando, Maria. Pode parecer estranho, mas eu sei o que você passou." Maria franziu a testa, a confusão misturando-se à frustração. O que aquela mulher sabia dela? Quais segredos seu regresso havia desencadeado? "O que você quer?" exigiu Maria, sua voz ganhando um tom de desafio. "Quero te ajudar", Luciana respondeu, dando um passo à frente. "Não sou uma estranha, conheço as dores que o renascimento traz.
Fui à luta aqui, e às vezes a vida depois do renascimento pede uma compreensão diferente. Você não precisa lutar sozinha. Ouvindo aquelas palavras, Maria sentiu uma pontada de dor no coração. Ela não queria mais ser sozinha, não depois de ter enfrentado a escuridão. Assentiu, ainda desconfiada, e Luciana sorriu. Eu sou parte deste povo, Maria. Tantos estão com você. Medo de você. Mas também há aqueles que querem compreender. Essa é a sua chance. Você vai precisar de aliados se realmente quiser se reintegrar. Juntas, elas começaram a caminhar e o vento leve parecia sussurrar promessas de dias melhores. Luciana compartilhou histórias sobre como superar os medos que cercavam a figura de Maria. Contou sobre os golpes da vida e como encontrar a força para erguer-se novamente. As palavras dela eram um bálsamo, mas também um desafio. Você precisa mostrar a eles, Maria. Mostre que você é mais do que uma visão perdida. Demonstre o valor do seu renascimento, mas saiba que isso não será fácil, alertou Luciana, com um olhar sério. Maria sentiu a chama da determinação arder novamente dentro dela. Era hora de agir, mas como? Seu coração batia forte, sua mente girava com possibilidades, e um novo desejo brotou nela. Enquanto planejavam, Pedro e Sofia ainda se debatiam na confusão de suas emoções em casa. O que fariam quando soubessem que sua mãe estava em contato com alguém desconhecido? E se esse novo vínculo se tornasse mais forte do que eles? Maria olhou para Luciana e sentiu que aquele era apenas o começo. Se quisesse recuperar a confiança dos filhos, ela precisaria enfrentar não só o medo deles, mas também o seu. Então, vamos fazer algo, disse Maria, mais determinada do que nunca. Vamos juntas preparar um encontro. Eu vou mostrar a eles quem sou de verdade. Sentindo a energia pulsar entre elas, Maria preparava-se para a batalha pela aceitação e pelo amor. Juntas, elas olhavam para a casa, ready para desafiá-la. Mas uma última pergunta ecoava em sua mente. Até onde essa jornada levaria e quais riscos ela correria para ser finalmente vista? E, enquanto Maria se perdia em seus pensamentos, outro par de olhos observava de longe, esperando o momento certo para se revelar. Maria tomou um profundo fôlego enquanto se aproximava da casa com Luciana ao seu lado. Aquela era a primeira vez em muito tempo que sentia uma centelha de fazer algo diferente, algo que poderia mudar o rumo de sua vida. Ao atravessar o pequeno jardim, lembranças de risadas infantis e brincadeiras a invadiam, mas, ao mesmo tempo, a dor de sua ausência pesava como uma âncora. Eles precisam saber, eles precisam entender, murmurou para si mesma. Luciana a observava com um ar encorajador, como se quisesse transmitir toda a força que ainda habitava dentro de Maria. Ao chegarem à porta, Maria hesitou por um breve momento. E se eles não aceitarem? E se eles se afastarem ainda mais de mim? As dúvidas a assaltaram, mas, quando olhou para Luciana, sentiu a coragem se fortalecer. Vamos, disse Luciana suavemente, tocando o ombro de Maria. Lembre-se, você é mais do que sua história. Maria bateu a porta e, instantaneamente, o coração dela disparou. O som ecoou no silêncio da casa, e logo a porta se abriu lentamente. Pedro e Sofia estavam ali, visivelmente surpresos, como se um espírito do passado tivesse retornado para confrontá-los. O olhar deles era de confusão, um misto de medo e esperança. "Mãe", Pedro começou, mas a voz dele vacilou. Sofia apenas respirou fundo, tentando processar o que estava diante dela. "Eu sei que foi difícil", Maria disse com um tremor na voz. "Eu sei que tenho muito a explicar, mas eu voltei e não estou sozinha." As palavras fugiram da boca dela com a urgência de 1000 emoções. Maria sentia a raiva e a dor deles, mas também a compreensão do que tinha se passado. A casa estava tensa, o silêncio cortante como uma faca afiada. "Quem é essa?", Sofia questionou, lançando um olhar frio para Luciana, que permanecia calma ao lado de Maria. "Eu sou Luciana", respondeu a mulher com um sorriso gentil. "Estou aqui para apoiar a Maria nessa caminhada de reencontro." "Você não precisa de apoio", Pedro cruzou os braços, defensivo.
Para nós, você já não existe mais. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Maria. Cada sílaba ressoava em sua mente, mas em vez de se deixar abater, ela respirou fundo e olhou nos olhos do filho. Eu compreendo a mágoa, ela começou, a voz entrecortada. Eu fui embora por muito tempo e agora estou aqui para conseguir entender melhor o que aconteceu. Por favor, me ouçam. O olhar de Sofia começou a se suavizar, mas Pedro ainda estava com o coração endurecido. Ele não queria a mãe que havia deixado a casa, mas a mulher que estava diante dele. "O que você espera que a gente faça?" ele perguntou, a voz mais amena, mas desafiadora. "Eu só quero uma chance." As palavras escaparam da boca de Maria, repletas de um desespero silencioso. "Eu quero mostrar que o meu amor por vocês não mudou." Silêncio. O tempo parecia parado. Somente as estrelas testemunhavam a luta interna de cada um. Maria sentia a tensão se intensificar. E se esse sonho se despedaçasse mais uma vez? Mas uma luz de esperança ainda pulsava dentro dela, uma certidão de que essa luta tinha que continuar. "Que chance?" Sofia finalmente perguntou, a curiosidade começando a superar a desconfiança. Maria hesitou, olhando para Luciana em busca de apoio. A amiga assentiu, cheia de confiança. "Para mostrar que eu sou capaz de mudar, assim como vocês mudaram desde que tudo aconteceu. Vamos fazer algo juntos, um jantar, um momento só nosso, sem obstáculos, apenas nós 4, tentando entender um ao outro." A proposta pairou no ar como a luz do luar que iluminava a noite. Ainda havia incerteza nos olhos de Pedro e Sofia, mas algo nas palavras de Maria começou a quebrar as barreiras que eles construíram. "Por que não tentar?" pensou Sofia, os sentimentos começando a borbulhar. "Está bem", murmurou Pedro, quebrando o silêncio. "Podemos tentar." Jantar, então. Com isso, Maria sentiu a esperança renascer. Era um pequeno passo, mas um passo de cada vez era tudo o que ela precisava. As portas poderiam estar se abrindo lentamente, mas ainda havia a sombra de dúvidas que pairava na mente dela. E, enquanto se preparavam para aquele encontro, o par de olhos que havia observado de longe agora se movia. O observador misterioso se aproximava, e novas revelações aguardavam Maria na esquina da próxima curva de sua jornada. Maria acordou naquela manhã com uma mistura de ansiedade e expectativa. O sol entrava pela janela, projetando sombras dançantes na parede do quarto. Ela se virou para Luciana, que ainda dormia tranquila ao seu lado, e um fio de esperança começou a tecer-se em seu coração. O jantar se aproximava e, embora suas pernas parecessem pesar, havia também uma energia nova que fazia seu sangue correr mais rápido. Ao se levantar, Maria decidiu que queria cozinhar algo especial, não só como um gesto de amor, mas como uma forma de mostrar a Pedro e Sofia que ela estava ali para ficar. As memórias das refeições em família a invadiam, risadas, histórias e o perfume do arroz cozinhando. Aquele era seu primeiro passo no caminho da reconexão. A cozinha estava um pouco empoeirada, como se refletisse os anos de abandono. Maria começou a tirar os ingredientes da despensa, cada item trazendo à tona uma lembrança nostálgica. Ao abrir a geladeira, uma onda de saudade a atingiu. As prateleiras vazias eram um sinal da falta que esses momentos trouxeram para sua vida e a deles. Enquanto as panelas começavam a chiar, Maria pensava em tudo que ainda estava por vir. O que Pedro e Sofia realmente pensariam sobre ela? O que sentiriam ao vê-la? Haveria espaço para o perdão ou tudo estava muito quebrado para ser consertado? A insegurança tentava criar raízes em sua mente, mas ela se lembrava das palavras de Luciana. Você é mais do que sua história. Exatamente ao meio-dia, Maria terminou de preparar o prato, um dos favoritos da família, frango com batatas. O aroma que preenchia a cozinha era inebriante e por um breve momento ela se deixou ser transportada de volta para aqueles dias de outrora, quando a casa estava cheia. Quando ouviu o som da porta se abrindo, o coração dela disparou. Pedro e Sofia haviam chegado. Com um último olhar para Luciana, que estava encarregada de arrumar a mesa, Maria respirou fundo e foi receber os filhos. Oi, mãe! Pedro disse um pouco hesitante, enquanto Sofia apenas acenava, mas havia um brilho curioso em seu olhar.
Maria sorriu, acenou e os convidou a entrar. Preparei algo especial, espero que vocês gostem. Desconfiados, mas atraídos pelo cheiro que emanava da cozinha, os irmãos seguiram Maria até a mesa. Eles sentaram-se e o ambiente ficou envolto em um silêncio tímido. Para Maria, cada mordida deles era um sinal de esperança ou rejeição. O primeiro a quebrar o silêncio foi Pedro. "Está bom", ele elogiou, olhando para o prato. O elogio era pequeno, mas para Maria valeu mais do que qualquer palavra. Sentia a compartilhar o mesmo espaço, a mesma mesa e um pouco de sua história mais uma vez. "É ótimo ter você de volta", disse Sofia, com um sorriso que não poderia ser negado. Era tímido, mas sincero. Maria sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Era um momento significativo, mas como todo momento na vida, também trazia seus desafios. A conversa fluiu lentamente, com perguntas brotando de cada canto, enquanto Maria tentava responder com a verdade que conhecia. Mas, enquanto os três comiam, o olhar de Sofia se desviou de Maria. Ela pareceu lembrar-se de algo, e a atenção imediatamente voltou a pairar no ar. O clima leve deu lugar à expectativa pesada. Então, Sofia olhou fixamente para a mãe e perguntou, sem rodeios: "Mãe, por que você realmente voltou?" A pergunta pairou entre elas, como uma nuvem carregada prestes a desabar. Maria sentiu o peso da resposta se acumular em seu peito. E, por um momento, o mundo ao redor congelou. Essa era a intencionalidade que podia costurar o passado ou rasgar a conversa novamente. O que Maria diria a seguir poderia mudar tudo. Ela sabia que uma resposta podia abrir as barreiras da mágoa ou aprofundar as feridas mais antigas. E, enquanto os olhos de Sofia e Pedro a fixavam, apreensivos, ela se preparou para o que queria crer ser um renascimento. Mas um som externo a interrompeu, um barulho vindo de fora. Alguém estava batendo à porta. Maria engoliu em seco. Afinal, quem mais poderia estar ali trazendo mais perguntas ou revelações? Naquele instante, seu coração disparou de novo. A vida a rodeava com mais mistérios do que ela imaginava. O futuro estava a uma batida de porta de se revelar. O coração de Maria pulsava como um tambor ensurdecedor enquanto ela se aproximava da porta. Pedro e Sofia trocaram olhares inquietos, a tensão no ar quase palpável. A batida firme insistia pela atenção, e Maria já pressentia que aquele momento poderia descortinar mais do que ela estava pronta para enfrentar. Com a mão trêmula, decidiu abrir. A porta se abriu devagar, revelando um homem desconhecido, vestindo uma jaqueta de couro e com um ar de determinação. Seu olhar era profundo, como se carregasse um fardo que Maria não conseguia decifrar. "Você é Maria?" ele perguntou, sem qualquer sinal de hesitação. Sua voz era grave, mas ao mesmo tempo suave, como um rio calmo que escondia as pedras debaixo d'água. Ela balançou a cabeça, perdida entre confusão e curiosidade. "Sou eu. O que você quer?" Ele respirou fundo, e o silêncio na sala se tornara quase ensurdecedor. Os filhos observaram atentamente, segurando as colheres como se fossem testemunhas de um tribunal. Eu sou seu irmão", o homem anunciou, com um tom que parecia ressoar no fundo de sua alma. As palavras atravessaram Maria como uma onda, fazendo-a tremer ligeiramente. "Irmão?" Ela se lembrava de histórias de um irmão que havia desaparecido, perdido na trama confusa de seu passado. Mas como ele poderia estar ali agora? Pedro e Sofia trocaram olhares, um misto de surpresa e busca por respostas. Maria se sentiu como se várias portas se abrissem, permitindo a entrada de memórias enterradas e segredos há muito guardados. "Eu sou Jorge", ele continuou, os olhos fixos nos de Maria. "Fui embora antes de você nascer. Nossa mãe, ela escondeu muitas coisas de você, mas a vida me trouxe de volta e eu preciso te contar o que aconteceu." O tom de sua voz era grave, quase sombrio, trazendo à tona uma carga emocional que Maria sabia que não conseguiria ignorar.
Agora, a conversa que poderia ser sobre reconexão com os filhos se transformara em algo muito mais complexo. Jorge deu um passo à frente e essa simples ação fez Maria recuar um pouco. Uma avalanche de sentimentos a atingia: raiva, saudade, confusão. Se havia um fio de esperança entre ela e seus filhos, agora havia outra pessoa para dividir essa energia. Uma história inteira a mais. Mãe, Pedro finalmente falou, a incredulidade na sua voz ecoando. Como você não nos contou sobre ele? Maria sentiu seu rosto ardendo. Como responder a tantas perguntas quando nem ela tinha certeza de tudo o que estava acontecendo? Era como se um tsunami a engolisse, arrastando tudo pela força da revelação. Eu não sabia, murmurou, a mente rodando. Eu não sabia como. Sofia se levantou e ficou ao lado de Maria, procurando confortá-la. Contudo, as emoções estavam à flor da pele e a situação pedindo um desenlace. O que você precisa nos contar, Jorge? A voz de Maria saiu mais firme do que ela imaginava. O que nossa mãe escondeu? O olhar de Jorge se endureceu ao ouvir a pergunta. Ele parecia carregar todo o peso de uma mágoa antiga e, em contraste, Maria sentiu que finalmente estava pisando em um solo conhecido, mesmo que repleto de pedras afiadas. As palavras que seriam ditas a seguir poderiam mudar não apenas o entendimento de Maria sobre quem era, mas também a dinâmica entre todos ali presentes. Se houvesse uma verdade a se revelar, estaria pronta para ouvi-la. Jorge respirou fundo, enquanto o olhar de Maria se tornava uma tempestade de esperança e medo. O silêncio que se seguiu foi como uma promessa: nada seria como antes. Então, ele começou a falar, e o mundo inteiro parecia pairar em expectativa. O que estaria prestes a ser revelado poderia unir ou destroçar mais uma vez a família. Jorge fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem nas memórias que o acompanhavam. Quando os abriu novamente, seu olhar estava fixo em Maria, cheio de uma intensidade que transpassava o ódio de anos. A verdade, ele começou, a voz embargada, é que nossa mãe viveu um tormento. Ela se viu cercada por desespero e, em algum momento, decidiu que deveria deixar tudo para trás. Você e eu éramos apenas crianças, Maria. Crianças que nunca deveriam ter deixado de ter um lugar seguro. Os batimentos cardíacos de Maria ecoavam em seus ouvidos e ela sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras de Jorge flutuavam no ar, pesadas como chumbo. Jorge hesitou, respirando fundo antes de continuar. Ela se afastou porque temia por nossas vidas. Havia coisas que nunca tivemos chance de entender. Nossa família tinha segredos que, se expostos, poderiam causar danos irreparáveis. Um misto de dor e compreensão começou a brotar no coração de Maria. Como poderia entender tantos anos de abandono? Um irmão que ela não conhecia, segredos que a mantinham cativa de um passado nebuloso. O que aconteceu com ela? A voz de Sofia quebrou o silêncio, trêmula, mas firme. Nossa mãe. Ela faleceu. Jorge respirou pesadamente, como se cada palavra fosse uma batalha. Mas antes de partir, ela confessionou que havia tomado decisões difíceis. Eu sou o último dos que sobrou, e ela me pediu que protegesse você, que, se algum dia eu pudesse voltar, deveria dizer a verdade. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Protegê-la? Era isso que significava não ter um irmão ao seu lado por toda a vida? As palavras de Jorge eram um tapa e um carinhoso lembrete ao mesmo tempo. Por que você demorou tanto para voltar? Perguntou Pedro, quebrando o peso do silêncio. Porque... Jorge hesitou, passando a mão pelo rosto, cansado. Porque também eu era uma vítima. Cresci em um lar que não se importava, lutando contra os demônios que ela deixou para trás. Senti que precisava buscar um significado, mas o que encontrei foi mais dor. Então, era isso que nossa mãe fazia? Mantinha você longe de nós para nos proteger? Maria disse, buscando entender como um labirinto de mentiras poderia se entrelaçar numa única verdade. Sim, ela tinha medo, e esse medo a fez partir. Jorge respondeu, seu olhar caindo para o chão. E eu sempre a amei, por mais que tenha me ferido. Mas a vida não é sempre assim. Não podemos deixar que o medo nos guie para sempre.
Com cada frase, Maria sentia o peso do passado se dissipar ligeiramente, embora a dor ainda estivesse ali, pulsando. Ela finalmente compreendia que a história de sua família não era feita apenas de abandono e perda, mas de amor e sacrifício. E agora, o que acontece conosco? Sussurrou Sofia, abrindo espaço para a nova realidade que gradualmente se desenhava diante deles. Agora, nós temos a chance de reescrever nossa história juntos, Jorge respondeu, segurando o ar como se estivesse se preparando para o que viria. Mas isso dependerá de nós. Acredito que, finalmente, podemos nos unir em vez de deixar o passado ditar nosso destino. Futuro. O coração de Maria batia forte, uma mescla de esperança e incerteza. Ela já havia entrado em um mundo novo, e agora não havia como voltar atrás. O que precisamos fazer? Perguntou Maria, o olhar fixo em Jorge, desafiando qualquer sombra de dúvida. Precisamos enfrentar o que ficou para trás, Jorge disse, os olhos brilhando com determinação. E, mais importante, construir a relação que nunca tivemos. Enquanto a ambição de se conectar flutuava pela sala, Jorge olhou para Pedro e Sofia, que se aproximavam. Alguém iria ceder, alguém iria se abrir, e a decisão que tomariam a seguir poderia selar um destino completamente novo. Mas antes que qualquer um pudesse falar, o celular de Maria vibrou na mesa, quebrando a tensão que acabara de ser formada. Ela olhou para a tela e um arrepio a percorreu. Um número desconhecido. Um instante, disse Maria, enquanto pegava o telefone. Havia mais à sua espera, e o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo novamente. Maria olhou fixamente para a tela do celular, o coração acelerando. O número desconhecido parecia uma sombra obscura, uma marca de algo perdido no passado. Era curioso como um simples toque de luz poderia provocar tantas emoções. Ela hesitou por um momento, lembrando das revelações de Jorge, quando as memórias familiares apertaram em seu peito como se fossem correntes. "Você vai atender?" perguntou Pedro, mais curioso do que preocupado. "Eu não sei." Maria balançou a cabeça, ainda presa entre a atenção que precisava dar à sua nova realidade e a urgência do telefonema. "Atende, vem, pode ser importante", Sofia disse, um brilho nos olhos. Era evidente que a vontade de saber mais estava também dentro dela. Com um breve suspiro, Maria pressionou o botão de atender. "Alô?" Sua voz estava trêmula. O que ela esperava ouvir? Alguma revelação? Talvez um fecho de um ciclo nunca realmente fechado? Do outro lado, uma respiração pesada ecoou, seguida de uma voz familiar, mas distante. "Oi, Maria. É a mamãe." Um silêncio cortante respirou entre todos na sala. Maria congelou. Jorge, Pedro e Sofia a encaravam, os corações batendo em uma sincronia frenética. Era como se o tempo tivesse parado, uma tempestade presa em cada olhar. "Mãe, como é possível?" As palavras saíram entrecortadas, repletas de incredulidade. "Eu sei que você tem muitas perguntas e que tudo isso parece loucura, mas preciso que você me escute." A voz da mulher soou mais fraca e cansada do que ela se lembrava. Aquelas palavras pareciam apagadas pela distância. "Onde você está?" perguntou Maria, tentando manter a calma, mas a urgência a dominava. "Eu não posso me mostrar agora. Existe muito perigo e eu não quero que você se machuque." A voz falhou, como se a mulher estivesse pesando suas próprias palavras. "Mas eu precisei te avisar. Seu irmão..." As palavras dela ficaram trancadas, enquanto Jorge aproximava, a expressão de quem buscava alguma conexão no olhar da irmã. "O que aconteceu com ele?" Jorge perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. "Ele está em perigo, Maria. Você e o Jorge precisam ir embora. Não podem ficar aqui mais tempo. A verdade que eu escondi está prestes a vir à tona, e se eu não agir agora, poderá ser tarde demais para todos nós." O ritmo do coração de Maria disparou, o medo e a adrenalina se misturando. Como poderiam partir depois de finalmente começarem a reescrever sua história? Jorge olhou para ela, uma expressão de compreensão brotava de seu olhar, refletindo a gravidade da situação em que estavam. "O que está acontecendo?" Sofia interrompeu, os olhos arregalados. "Não posso explicar tudo agora.
Apenas saibam que escolhas precisam ser feitas. A voz da mãe soou novamente, quase implorando. Vocês têm que confiar uns nos outros mais do que nunca. E lembrem-se, o que você faz hoje moldará seu amanhã. Uma mistura de determinação e confusão encheu a sala. Maria sentiu que suas pernas tremiam, mas a adrenalina a movia. Era hora de se levantar e encarar a verdade, não apenas a que conheciam, mas aquela que estava escondida há tanto tempo e que agora ameaçava desmoronar o que restava da família. O que devemos fazer então? Maria perguntou, a voz mais firme, decidida a não ser refém do passado novamente. Vocês precisam encontrar a caixa, sua mãe começou a explicar. A cada palavra, os olhos de Jorge se ampliavam, um misto de temor e determinação. Enquanto a conversa se desenrolava, Maria percebeu que a vida parecia reunir os seus pedaços de um jeito insensato e complicado. Um novo laço se formava ali, mesmo diante do inesperado. E era apenas o início. Mas a palavra caixa ecoava na mente dela, trazendo uma incerteza pulsante. O que estaria dentro daquela caixa poderia realmente mudar tudo? E se nós não conseguirmos, mãe, o que acontecerá conosco? A pergunta escapuliu, um fogo novo crescendo em seu peito. A resposta da mãe ficaria presa na linha, enquanto todos olhavam uns para os outros sem saber o que esperar do que viria a seguir. A conversa estava longe de terminar, e Maria intuiu que, assim como a verdade, o tempo também não voltaria atrás. Maria sentiu a pressão no peito aumentar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. A conversa com a mãe se desenrolava em uma velocidade que a deixava tonta. A caixa, o que poderia conter? Pensou, enquanto a mente tentava se ajustar a um novo mundo de incertezas. O que tem dentro da caixa? Jorge tornou a perguntar, enjoo surgindo da expectativa. É a resposta para tudo, meu amor. A verdade que pode salvar vocês e... A voz da mãe hesitou novamente. Havia lágrimas, lamento, um passado que não se ia. Maria sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Mamã, por favor! Maria implorou, desejando uma orientação clara. Precisamos saber! Maria, só posso dizer que o caminho é perigoso e que não podemos nos permitir hesitar. Alguma força obscura está atrás de vocês. Vocês precisam ser rápidos. Lembrem-se do que eu sempre disse. As escolhas de hoje moldam o amanhã. A voz soava distante, como se a mulher estivesse lutando contra algo muito maior. As palavras dela ecoaram na mente de Maria e ela não podia mais ignorar a urgência. Ao olhar nos olhos de Jorge, viu uma determinação se formar ali, como chamas de um fogo recém-acendido. O irmão, que sempre fora mais contido que ela, estava agora preparado para desafiar o que quer que se escondesse nas sombras. Então, vamos procurar essa caixa, declarou Jorge, a voz firme, como um rugido que se espalhava pela sala. Isso mesmo, Sofia concordou, a empolgação iluminando seu olhar. Estamos juntos nessa. A energia que antes carregava uma tonelada de peso, agora parecia vibrar, uma força que os unia. Maria balançou a cabeça, um nó no estômago. A caixa era uma caixa de segredos, um baú de verdades escondidas e conflitos não resolvidos, mas principalmente era um símbolo de esperança. Mas como encontrá-la? E onde começaram? As perguntas eram como flechas, mas Maria respirou fundo e relembrou que já não era uma criança perdida em um labirinto. Devemos começar pela casa antiga, sugeriu, a ideia brotando em sua mente. A casa onde moramos antes. Todos a observaram, os rostos cheios de expectativa e um misto de temor. Não é seguro, Jorge murmurou, ainda processando a magnitude do que estavam prestes a enfrentar. Talvez não seja, mas é nossa única pista, Maria respondeu com determinação. A casa guarda muitos segredos e talvez a caixa esteja escondida lá. As incertezas eram como fantasmas que flutuavam ao redor, mas a determinação de Maria era palpável. Ela olhou para cada um deles, uma conexão mais profunda se formando. Eram um, e agora não havia como voltar atrás. Podemos fazer isso, disse Pedro, percebendo que a energia estava mudando, uma ligação invisível crescendo. Vamos juntos. Com um aceno afirmativo, Maria seguiu com os passos firmes. As sombras da casa antiga começaram a ganhar vida em sua mente. As risadas felizes que você costumava fazer naqueles dias, contrastando com o peso do que estava por vir.
Naquela noite, após horas de pesquisa e discussões, o grupo se despediu. Maria não conseguia dormir, seu coração palpitava com a expectativa e a adrenalina. E se eles encontrassem a caixa? E se ela trouxesse à tona tudo o que havia sido enterrado? Uma nova ideia surgiu. O que se escondia nessa caixa poderia alterar completamente suas vidas. Maria se viu lutando contra a questão que a assombrava. Estavam eles prontos para enfrentar o que encontrariam? O sol nasceu em um céu avermelhado, como se o dia prometia. Algo grandioso e aterrador. Maria estava pronta, mas dentro dela, uma semente de dúvida começou a germinar. No fundo do coração, uma pergunta persistia. E se a verdade não fosse o que esperavam? E assim, ao olhar pela janela, Maria pôde sentir algo pulsando, como se a própria caixa estivesse chamando por ela. Foi nesse momento que a primeira dúvida sussurrou em sua mente. E se a verdadeira caixa estivesse escondida dentro deles mesmos, aguardando para ser descoberta? Maria sentiu seu coração acelerar ao se aproximar da casa antiga. A imagem daquelas paredes cobertas de memórias e segredos a preenchia com uma mistura de nostalgia e medo. Ao entrar, o cheiro do passado imediatamente a envolveu. Era como se as paredes sussurrassem histórias que não eram suas, algo que precisava ser descoberto. A luz esmaecida iluminava o ambiente e a poeira dançava sobre os raios que entravam pelas janelas quebradas. Jorge, Pedro e Sofia estavam ao seu lado, todos com expressões de expectativa. A tensão pairava no ar. Vamos nos separar, assim podemos explorar mais rápido, sugeriu Jorge, a voz firme. A ideia, embora lógica, deixou Maria um pouco apreensiva, mas sabia que era necessária. Com um aceno, cada um seguiu seu caminho. Maria se dirigiu à antiga sala de estar, onde tantas lembranças felizes e dolorosas coexistiam. O sofá ainda tinha a mesma forma, mas coberto por uma camada espessa de poeira. Ao tocar na superfície, uma onda de saudade a envolveu. Ela olhou ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse ser a caixa. A verdade espinhosa estava à espreita e cada segundo parecia se arrastar. Quando achou um velho baú em um canto escuro, seu coração disparou. Poderia ser? Enquanto se agachava, notou que o baú estava trancado. Frustrada, Maria procurou uma forma de abri-lo, mas ao olhar em volta, viu uma fotografia de sua mãe na estante. Era uma imagem antiga e uma lágrima escorreu pelo seu rosto ao reconhecer o sorriso que antes lhe era tão familiar. Ouvindo barulhos atrás de si, virou-se e viu Pedro, que apareceu ansioso. "Mãe, encontrei algo!" ele chamou com um pedaço de papel em mãos. Maria correu até ele. Era a escrita da mãe, uma carta coberta de lágrimas e esperanças. As minhas amadas crianças, se um dia vocês encontrarem isso, saibam que eu os amo de toda a minha alma. As escolhas que fiz não foram fáceis, mas elas foram feitas com intenção. Espero que, mesmo longe, possam encontrar a paz que sempre desejei. As palavras de sua mãe rasgaram fundo em Maria. Sem pensar, ela começou a chorar, uma descarga de emoções explodindo. Com isso, a voz de Sofia ecoou na sala, trazendo alívio. "Mãe, olha isso! Eu encontrei uma caixa!" ela gritou, enquanto segurava outra caixa coberta de poeira. O grupo se reuniu rapidamente e, com as mãos trêmulas, Maria ajudou Sofia a abrir a caixa. O cheiro de papel envelhecido a envolveu. Dentro, encontraram cartas, fotografias e objetos que contavam histórias de uma vida escondida. Cada item era um pedaço do quebra-cabeça. "Essas coisas eram importantes para ela", disse Jorge, reconhecendo uma pulseira que pertencia à mãe. Cada palavra, cada objeto, reacendia a conexão que pareciam ter perdido ao longo dos anos. O sentimento se fortaleceu e, de repente, a distância que Maria tinha visto entre eles parecia desaparecer. "Mãe, isso tudo é uma parte de nós", disse Pedro, a voz firme, enquanto olhava ao redor. A certeza nos olhos dele deixou Maria esperançosa. Enquanto os irmãos examinavam cada item, Maria tomou um momento para absorver o que estava acontecendo. A caixa não continha apenas segredos, mas uma nova chance de entender não só a mãe, mas a si mesmos. "A vida que nossa mãe viveu é mais complicada do que pensávamos", Maria disse, sentindo um peso ser retirado de seus ombros. "Isso pode nos ajudar a nos entender melhor." E ao olhar nos olhos de cada um deles, viu faíscas de determinação.
Algo lhes dizia que estavam prontos para enfrentar o que quer que tivesse sido escondido e, finalmente, juntar os pedaços. Vamos usar o que encontramos aqui, Jorge sugeriu, enquanto observava o conteúdo da caixa. Era hora de confrontar os medos, tanto fora quanto dentro deles. Maria percebeu que cada um deles precisava se abrir para a verdade, até mesmo aqueles que não estavam prontos para enfrentar. Com o coração pulsando forte, Maria respirou fundo, cheia de coragem, e declarou: "Nós venceremos isso juntos. Vamos reunir tudo o que encontramos e criar o nosso futuro." O peso da verdade e da aceitação começou a trazê-los para mais perto. Era um passo de cada vez, mas agora as peças estavam se juntando. O amor, a dor e o passado estavam prontos para serem transformados em algo novo. E assim, quando o sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a casa antiga, Maria e seus filhos fizeram um pacto silencioso. Juntos, enfrentariam o que viesse a seguir. Como um jogo de xadrez, cada movimento se tornaria crucial. Eles iriam abrir não só a caixa, mas também as portas da memória e liberar o peso de um passado que finalmente poderia ser liberto. Eram um novo começo. Agora, querido leitor, esta história chegou ao fim, mas não sem antes convidá-lo a ser parte disso. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos manter viva a chama das histórias que nos tocam.